Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para trazer mais uma reflexão para o seu coração. Quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, compartilhe também os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa ouvir esta reflexão, esta palavra, em nome de Jesus. Queridos, em meio a muitas vozes, você pode errar o caminho. Em meio a muitas opiniões, você pode perder a direção e você pode caminhar em um caminho totalmente do lado oposto que Deus queria que você caminhasse. Em Êxodo, capítulo 14 e o versículo 14, está escrito ali: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus. Queridos irmãos, naquele momento, Moisés estava debaixo de uma pressão muito grande, uma pressão psicológica. Por quê? Porque Deus havia tirado o povo do Egito e Moisés era o guia, era o homem que estava liderando aquele povo. E então chega diante do Mar Vermelho, diante do primeiro obstáculo. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, que era algo impossível atravessar, só por um agir de Deus, um milagre de Deus, o povo se levanta contra Moisés e diz para Moisés: por que nos fizeste isto, Moisés? Por que nos trouxeste aqui para morrer? E um dizia uma coisa, outro dizia outra, e foi preciso Moisés, mesmo sem ter recebido esta ordem de Deus, dizer para o povo: aquietai-vos, fiquem calados, fiquem quietos, não digam mais nada, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amados, o que Moisés fez é o que um verdadeiro líder deve fazer. Moisés não ficou atento ao que as pessoas estavam dizendo. Moisés entendeu que as muitas opiniões poderiam atrapalhar o trajeto que Deus havia dado para Moisés com aquele povo passar. E então Moisés também ele não sabia que Deus iria abrir o mar, e ele diz: olhe, fiquem calados, Deus tirou a gente do Egito, e com certeza Deus não vai deixar a gente perecer aqui. Deus não iria fazer isso. Deus não é um Deus que começa a obra e deixa pela metade. Calem-se e eu vou orar. O verdadeiro líder é assim, irmãos. Ele deixa de ouvir as opiniões. Não é proibido ouvir opiniões, você deve ouvir opiniões de todo mundo, mas a última palavra é a palavra de Deus. Você pode ouvir muitas opiniões, muitas palavras, muitas vozes, mas você não deve descartar, não pode jamais descartar o privilégio de estar aos pés do Senhor para saber o que é e que rumo tomar, o que é que tem que fazer e que rumo deve tomar. Foi o que Moisés fez. Moisés disse assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Pronto, Moisés estava dizendo: fiquem calados, fiquem quietos, não digam mais nada que eu vou orar. E Moisés vai orar a Deus. Quando Moisés está orando, clamando a Deus, a Bíblia não está escrito o que é que Moisés orou, as palavras que Moisés usou para dizer a Deus o que estava acontecendo naquele momento, mas a Bíblia vai dizer que Deus responde a Moisés da seguinte forma: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que prossigam. Era a mesma coisa que Deus está dizendo: eu não disse a você que era para parar em lugar nenhum. Eu não disse a vocês que vocês deveriam parar nenhum obstáculo na frente. Porque quando eu estou no negócio, não existe obstáculo, não existe problema, não existe barreira, não existe muro. Então, continue a marcha. Diga aos filhos de Israel que marchem. Olha aqui uma outra lição. Você não pode parar sem que Deus tenha mandado você parar. Tem muita gente parando no caminho porque está vendo obstáculo. E Deus não mandou você parar. Deus não disse para você que você deve parar. Se Deus disse para você: vai, não pare. Vá, prossiga, continue, caminhe, até que Deus lhe dê uma outra direção.
Mas enquanto ele não manda você parar, não pare. Deus não tinha dito para Moisés e nem para ninguém ali: parem diante do Mar Vermelho. Não, eu sei que era um obstáculo difícil de ser transponível, mas o Senhor não havia mandado parar. E aí, quando Moisés vai orar, Deus pergunta para ele: por que é que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu não mandei vocês pararem. Continuem. Quantas pessoas estão parando por causa de uma cara feia? Quantas pessoas estão parando por causa da opinião alheia? Quantas pessoas estão desistindo do seu propósito, desistindo do ministério, da obra de Deus, porque alguém não gosta do jeito que você trabalha? Quantas pessoas estão desistindo de fazer a obra de Deus porque alguém não aceita a sua forma de ser? Oh, queridos, quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. E é Deus quem guia os teus passos. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, fique certo que ninguém vai barrar o teu caminho. Podem até tentar fazer você parar, mas não pare. Enquanto você caminha, Deus vai tirando os espinhos do caminho. Enquanto você caminha, Deus vai aplainando os caminhos. Enquanto você caminha, Deus vai abrindo caminhos. Enquanto você caminha, Deus quebra porta de ferro, ferrolho de ferro, ferrolho, porta de bronze. Ele vai despedaçando tudo, porque ele disse: vai. Glória a Deus. Aí Moisés saiu de lá com essa resposta: diga aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus para sempre. Moisés chegou para o povo e disse assim: ó, é o seguinte, eu fui orar a Deus debaixo da reclamação de vocês, e sabe o que foi que ele me disse? Que a gente deve continuar, a gente deve marchar. Nós não vamos parar diante desse Mar Vermelho. Nós não vamos desistir diante desse Mar Vermelho. O mar é grande, o mar é intransponível, é difícil. Aos olhos humanos não dá para atravessar. Aos olhos humanos não tem como chegar do outro lado. Mas ele disse: marcha. Ele disse: continua. Ele mandou a gente continuar, não é para parar aqui não. Vamos embora. Mas Moisés, como é que vamos embora? Debaixo da palavra dele. Nós vamos marchar. Glória ao nome de Jesus. Tu lembra do apóstolo Pedro e os outros discípulos que haviam pescado a noite inteira e não tinha pego nada? Jesus grita dizendo: amigo, tem o que comer? Ele disse: não, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Jesus disse: lança a rede do lado direito. E eles lançaram, eles olharam para o tempo, cansados, já haviam pescado, trabalhado a noite inteira, a madrugada inteira, não tinha mais o que fazer, estavam exaustos, esgotados, cansados, sem força e desanimados, porque toda a madrugada eles não pegaram nada. Aí eles olharam para Jesus, quando Jesus disse: coloca do lado direito. Eu imagino alguém dizendo assim: e esse camarada é pescador? Está mandando a gente colocar a rede do lado direito. Ele está menosprezando a nossa experiência com o mar. Somos pescadores, somos experientes nisso. Nós sabemos o que estamos fazendo, não pescamos nada. Mas no meio dele, um disse assim: não iríamos pescar mais não, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ô irmão, se vai debaixo da direção dele, fica certo, a colheita é grande. Se for debaixo da autoridade, da palavra dele, do mandato dele, acredite que vai dar certo. E os discípulos lançaram a rede. E aí? Não puderam colocar em cima do barco. Tiveram que chamar os outros barquinhos que estavam aos redores. Por quê? A pesca foi grandiosa, porque estava debaixo da palavra de Deus. Repito, se Deus não mandou você parar, não pare porque está vendo obstáculo. Se Deus não mandou você parar, sentar, voltar, desistir, não volte, não desista e não pare, porque a ordem dele é para marchar. Tu lembra de Josué? Ele disse para Josué: Josué, não te mandei eu. Ele estava dizendo: eu que lhe mandei. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Era para dizer, não tenha medo, porque aonde você vai, eu vou com você, Josué. Aonde você entrar, eu entro com você, Josué. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu coloco o meu, Josué. Eu estou com você. Não precisa pasmar, ter medo por causa de cara feia, por causa de problema, por causa de luta, por causa de... Não, 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 não. Continua no propósito que Deus colocou no teu coração. Continua caminhando, continua marchando, porque o Deus dos céus tem recompensa para a tua vida. O Deus dos céus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Deus não gosta de covardes. Deus não chama covardes. Deus chama homens e mulheres destemidos. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo disse: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, ou seja, de ousadia, de intrepidez, de alguém que não desiste, de alguém que sabe que se Deus mandar, ele vai e vai dar certo. Deus não mandou você voltar. E aí Moisés disse: vamos entrar de mar dentro. Quando Deus disse: oh, Moisés, tu tem um que aí na mão? Tem uma vara, Senhor. Pronto, estende ela. E a tua mão? Eu vou fazer uma coisa aqui. E o que é que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Isso nunca havia acontecido antes. Isso nunca havia acontecido antes. Aleluia. Deus é um Deus de coisas novas. Te prepara, irmão. Te prepara que se tu estiver debaixo da palavra de Deus, Deus vai abrir caminho no deserto. Deus vai abrir fontes, rios no deserto. Deus vai fazer coisas novas acontecerem na tua vida, na tua família e no teu ministério. Se você está debaixo da palavra de Deus, até a lei da física, Deus, inverte, glória a Deus, até a lei da física é invertida quando Deus quer. Você já viu um ferro flutuar? Não, nunca vimos um ferro flutuando na água. Mas quando alguém está trabalhando na obra de Deus e reconhece que há um Deus que está no céu e que está debaixo de uma liderança, e aí o ferro nada. O ferro flutua, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Se você está debaixo da palavra de Deus, você vai experimentar coisas novas que Deus tem para a sua vida. Você vai experimentar o novo de Deus para você. Você vai experimentar os segredos e mistérios que ninguém viu, você vai ver. Que ninguém sentiu, você vai sentir. Que ninguém fez, você vai fazer. Debaixo da palavra de Deus, diga aos filhos de Israel que marchem. Uma coisa é certa: o mar só vai se abrir se você marchar. Deus não vai abrir o mar antes que você marche. Não, senhor. Porque Deus quer ver também a tua fé, a tua confiança, até aonde você confia no seu Deus. Lembra quando Josué precisava atravessar o Rio Jordão? Sabe o que aconteceu? Ele vai orar a Deus. E Deus disse: não, Josué, vou lhe dar as coordenadas. E ele deu as coordenadas. Coloque os levitas, coloque os sacerdotes na frente, coloque a arca no ombro desses homens e mande ele caminhar. Eu vou fazer uma coisa. É hoje que eu vou engrandecer o teu nome, Josué. Josué ficou só olhando. E quando os homens que vai carregando a arca, os sacerdotes que põem o pé na margem do rio, que toca na água, a água para no montão. Glória a Deus. Ah, irmão, o rio Jordão, a água para no montão, fica seco e eles passam a pés enxutos. Eu quero repetir isso para você e guarde no seu coração. Enquanto você estiver debaixo da palavra, da ordenança de Deus, Deus vai fazer coisas grandes acontecerem na tua vida. Você vai ver o que poucos veem, vai sentir o que poucos sentem e vai fazer o que poucos fazem. Acredite, esteja debaixo da mão, esteja debaixo da palavra do Deus Altíssimo, porque o que ele fala não cai por terra. Ele vai fazer coisas novas na tua vida, se estiverem debaixo da ordem de Deus. Você como líder, você como alguém que tem uma palavra de Deus, não se detenha pelas muitas vozes, pelas muitas opiniões, porque muitos vão dizer: não vai dar certo, não tem como, você não tem condição. Tá vendo? Muita gente que tem condição, você está no meio, é melhor desistir. Muitas pessoas dirão isso para você,
Mas, se você está debaixo da palavra, não precisa ouvir muitas vozes, basta uma. A voz de Deus é a que está acima de todas e é a última palavra, é dele. Glória ao nome de Jesus. Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Continua marchando, querido, que a vitória virá e não tardará. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilha também esse vídeo para que alguém ouça a palavra de Deus, para que alguém seja edificado pelo poder dessa palavra. Amém, querido? Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e a paz do Senhor. Tchau.